Oi, turma, tudo bem? 701. Hoje a gente vai entrar na unidade 4, População, Diversidade e Desigualdade, lá na página 96, dando início aí na página 96. Então, na página 98, nós temos aí uma árvore, né? A gente pode dizer que essa árvore está representando as informações da vida das pessoas, né, que fazem ou fizeram parte da vida da personagem aí. Então, a gente diz que essa árvore é uma árvore genealógica. Ela guarda informações das suas origens, né, das pessoas que antecederam você, dos seus antepassados, os lugares onde cada um morou, se vieram de outro continente. Então, guarda informações da sua origem. E o que a Júlia fez, né? Essa personagem, essa observação que ela fez na árvore genealógica da vida dela, a gente também pode fazer na nossa, porque a gente vai conhecer alguns membros da família, né, de diversos lugares, quais são as origens dos nossos antepassados. Então, isso acontece em várias famílias, todo mundo, né? Na nossa família, a gente tem pessoas aí que vieram de outros continentes, de outros países. Então, a gente precisa saber as pessoas que nos antecederam. Além do lugar de nascimento, as pessoas também pertencem a diferentes grupos étnicos. Então, a gente vai ver o que é grupo étnico. O grupo étnico são pessoas definidas com base em semelhanças culturais ou biológicas. A população brasileira, né, ela é uma população muito miscigenada. Então, o que é essa população miscigenada? É o resultado de várias misturas, de vários grupos étnicos. Então, nós temos diferentes grupos étnicos. Nós temos indígenas, nós temos o grupo de negros, o grupo de brancos. Então, uma diversidade étnico-cultural que existe no Brasil. Isso já vem desde a descoberta do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram os indígenas, né, morando aqui no território brasileiro. E para cá vieram os portugueses, italianos, africanos, várias pessoas vindo de outros continentes. O IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz uma pesquisa para saber, então, as origens da população. Então, nós temos aí 5 categorias: branca, preta, amarela, parda e indígena. Então, a gente está vendo aí a categoria que mais se declara pela população brasileira é a categoria parda, 46,8% da população. O IBGE recebe muita crítica, inclusive, porque reúne apenas 5 categorias da diversidade da população brasileira. Mas também as informações, elas mostram as desigualdades étnico-raciais que existem entre a população. E com isso fica aí uma importante informação para que o próprio governo consiga mover ações para que essa desigualdade diminua ou até mesmo desapareça e melhorar aí a condição de vida. Então, nesse gráfico aí, a gente pode ver o censo de 2000 e comparar com o censo de 2010. Então, a gente vê que o número de população que se denomina branca diminuiu,
o número de população que se denomina preta aumentou, que se denomina parda também aumentou, que se denomina amarela também aumentou. E aí fica mais fácil, inclusive, de ver o quanto que as pessoas precisam saber dessas informações, né? É importante esses resultados, pois podem aí ajudar a formular novas políticas públicas, melhorar os serviços sociais, o melhor atendimento à população e valorizar essa diversidade da população brasileira. Na página 104, vamos falar sobre a população indígena. No Brasil, há uma grande diversidade de povos indígenas, com a sua cultura, vivendo em lugares diferentes, se atualizando, usando os novos recursos tecnológicos, reivindicando direitos, vivendo aí para melhorar sua vida no campo, a sua origem, né, sendo mostrada aí com valor, dando valor à sua origem. A gente vê aí uma mulher da etnia Guarani usando um notebook. A gente vê também representantes, né, da etnia indígena participando de audiência pública. A gente vê crianças da etnia Guarani em escola, na aldeia, né, a aldeia participando aí, né, dessa melhora na condição do ensino, da aprendizagem da criança. Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, eles trouxeram para a população indígena doenças, eles escravizaram, né, tornaram os indígenas escravos, tiveram conflitos, né, com o povo indígena. Então, muitas pessoas, né, foram exterminadas e os colonizadores, eles foram ocupando o litoral, foram ocupando o espaço indígena, dando lugar aí para as cidades, para as áreas indígenas, para as pastagens. E os indígenas, eles foram tendo uma redução, sofreu uma redução com o número da população indígena. Em 1980, observa então um crescimento da população indígena. O que a gente pode destacar? Que houve aí fatores que ajudaram essa retomada do crescimento. O aumento do número de pessoas que passaram a assumir suas origens, se autodeclarando indígenas, o maior acesso ao atendimento médico, às vacinas, aos cuidados dos medicamentos. Então a gente pôde ver que houve então uma condição de melhora para essa população. É importante que haja aí uma luta constante pelos direitos dos povos indígenas, pela melhora da qualidade dos serviços. Então a gente vê aí o número de alfabetizados e o número de analfabetos. Observe que a alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais, olha a porcentagem, alfabetizados e analfabetos. A diferença entre os indígenas e a população total. Então a gente vê que é uma diferença ainda muito grande. A população negra, vamos falar lá na página 110. Nós temos aí algumas bonecas de plástico produzidas aí numa indústria em 2016. O que a gente observa? A população brasileira, ela é composta aí da população que auto se declara preta ou parda. E a gente observa que no mercado, ou melhor, no comércio,
As bonecas negras a gente praticamente quase não observa nas prateleiras das lojas. Então, as crianças, elas são representadas, né, por essas bonecas. Então, elas querem se ver representadas. No Brasil, a população de negros corresponde a mais da metade da população, isso em 2017. Então, a gente pode ver que há pouca representatividade dessa população, não só quando se fala em brinquedo, mas também quando se fala em oportunidades, quando se fala em cargos, quando a gente se fala em direitos das sociedades. Então, essa população ainda se vê muito ainda discriminada. A gente pode ver aí nesse quadro a desigualdade entre os dois grupos, representada aí na saúde, na educação, nas oportunidades, na renda. O Brasil foi o país que mais recebeu escravos na época aí da colonização, principalmente no período aí do século XVI, século XIX. E essa abolição só foi acontecer em 1888, então levou muito tempo, né, a população sendo escravizada. Desde 1989, o racismo no Brasil é crime. A discriminação, o preconceito de raças, de cor, de etnia, de religião ou procedência nacional. Podemos dizer que no Brasil, muitas das vezes, o racismo ele é escondido, ele é disfarçado. A gente observa a violência, a falta de oportunidade, e isso ocorre muito nas áreas de periferia, onde a gente observa que as pessoas têm menos estudo, têm mais homicídios, sofrem mais com as condições precárias. Nós temos aí uma canção, Minha Rapunzel Tem Dread. Ela representa, né, as meninas. Além da música, a gente também vê grupos de afrodescendentes, associações culturais, grupos de teatro que se organizam para defender e garantir seus direitos. Então, nós temos aí algumas reivindicações pela luta do movimento negro. É o reconhecimento de que existe racismo no Brasil. É a inclusão na escola, disciplinas voltadas para a história da África, o negro no Brasil, o combate à violência contra a população negra, a defesa dos direitos dos quilombolas e das mulheres negras, a promoção da cultura e garantia do direito à manifestação das religiões afro-brasileiras. Essa linha do tempo deixa bem claro os acontecimentos. O racismo passa a ser inafiançável em 1989. Em 2003, a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Em 2010, a criação do Estatuto da Igualdade Racial. Em 2012, a criação das cotas raciais. Em 2014, a criação das cotas para o funcionalismo público. A luta é grande, mas a conquista é certa, com certeza. Vamos lá na plataforma fazer nosso trabalhinho, tá bom? Beijos!